Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. E antes da gente começar a falar, claro, da situação envolvendo a interdição de São Januário, deixe o seu like que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, né? Vou falar rapidinho sobre o mercado da bola. O Vasco encaminhou aí a duas saídas, né? Matias Galarza para o Tajeres da Argentina, por empréstimo aí com opção de compra, né? O Tajeres que fez aquele jogo duro envolvendo o Michael Santos. O Vasco está facilitando a ida de Matias Galarza, de 21 anos, o volante, numa situação de um planejamento de enxugar o elenco, né? Parece que o Vasco está querendo se desfazer de alguns jogadores para enxugar principalmente a folha salarial. E outro jogador que está de saída para o futebol ucraniano é o jovem destaque do Sub-20, o Juan Bezerra, um atacante de apenas 20 anos, está lá acertando com uma equipe ucraniana. Aparentemente é uma transferência de definitivo e o Vasco deve manter uma porcentagem ali, né? Por volta de 30% dos direitos econômicos do atleta, o atleta que vem se destacando na equipe de William Batista no Sub-20, nem sequer jogou o último jogo contra o Fluminense no empate 3-3 pela Copa do Brasil Sub-20. Então, duas saídas aí que o Vasco vem encaminhando e valores ainda não foram divulgados, né? A gente vai apurar para trazer para vocês o mais rápido possível. Mas voltando a falar sobre o assunto que gerou uma comoção nacional, até internacional, a grande mídia, governadores, enfim, muita gente aí questionando a medida da Justiça do Rio de Janeiro, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de manter aí a decisão da interdição de São Januário por conta, né, de alguns fatores preconceituosos e elitistas falando sobre o entorno do estádio, julgando aquela comunidade ali que é vítima do próprio Estado. E a gente vem, infelizmente, né, ter que se lamentar mais uma vez. A gente acabou de voltar de vários e vários vídeos do jogo contra o Palmeiras, se lamentando da arbitragem, a CBF tentando se justificar ali para tentar trazer uma certa verdade no roubo que aconteceu na partida contra o Palmeiras. E a luta não para, né? A luta é completamente contra tudo e contra todos. Agora, a Justiça do Rio de Janeiro, ali, o Tribunal de Justiça do Rio, fez a manutenção aí da interdição do Caldeirão de São Januário e gerou de novo a mesma comoção na questão da arbitragem, né? As grandes mídias falando bastante sobre isso, também muita gente, muitos políticos se posicionando, artistas, enfim. Mas eu queria destacar aqui, destacar que é importante nós, cidadãos, abrirmos os olhos, né? Mediante a todo esse acontecimento, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, ele simplesmente soltou uma nota, né? Convidando o Vasco, abrindo as portas do Vasco para Cariacica, né? Para Kleber Andrade. E ele disse assim em suas redes sociais: o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do Vasco da Gama, caso queira mandar suas partidas em solo capixaba. São palavras de Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo, que administra um estádio como o Kleber Andrade, um estádio público como o Maracanã. E eu vou trazer para vocês aqui agora a declaração do governador do estado do Rio, né, que se diz também comovido com a questão de São Januário, né, mas a postura foi completamente distinta do governador do estado lá do Espírito Santo, né? Vamos lá. O Cláudio Castro postou o seguinte em suas redes sociais: depois da decisão da Justiça em manter o estádio de São Januário fechado para o público, gostaria de fazer um apelo e dizer que é urgente encontrarmos uma solução para que o Vasco volte a jogar na sua casa. É impensável que um clube com toda a história que o Vasco tem esteja passando por tudo isso. Vasco, São Januário e Barreira do Vasco são patrimônios do povo brasileiro. Tamo junto, Vasco. Você vê que é uma postagem de efeito, né?
Eu esperava uma postura como a do Renato Casagrande, né, senhor Cláudio Castro? O senhor não colocou à disposição do Vasco, mediante essa situação injusta, o Maracanã. É isso mesmo. Você, senhor governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, você não teve a capacidade, a hombridade de abraçar o povo do Rio de Janeiro, o primeiro campeão do Maracanã. Diferente da postura do Renato Casagrande, o governador do Espírito Santo, que abriu as portas do Kleber Andrade, né? Estádio que o Estado do Espírito Santo administra. Semelhante aqui no Rio, que o senhor tem o poder, o seu governo tem o poder no Maracanã. Lembrando que o processo de licitação vai ocorrer em breve e o contrato da licitação já acabou. O que o senhor empurrou com a barriga para Flamengo e Fluminense foram TPUs, termo de permissão de uso. Então, nada mais justo que o senhor Cláudio Castro, colocar à disposição do Vasco nos próximos jogos, que a torcida não vai poder comparecer em São Januário por conta de injustiça, né? Injustiça. Num processo completamente preconceituoso e elitista, como o senhor mesmo disse que é impossível, né? Coloque o Maracanã à disposição, abre as portas do Maracanã para o Vasco jogar no estádio sem precisar judicializar. Lembrando que o Vasco enfrenta o Fluminense agora, no dia 16 de setembro. Data que, segundo a administração feita por Flamengo e Fluminense, que está sendo empurrado pela barriga por uma TPU, que já não é mais a licitação, já venceu, é a TPU, vai fechar o Maracanã até o dia 17. Por conta do gramado, algo que não está previsto em nada. Porque o senhor Cláudio Castro, né, se vai fechar até o dia 17, a recuperação do gramado até o dia 16, tá muito boa. E o senhor não vai ter hombridade com a população, que talvez até mesmo votou no senhor, né? É uma vergonha, senhor Cláudio Castro, a postura como governador de um povo inteiro do estado do Rio. O senhor não governa só para Flamengo, flamenguistas, tricolores e botafoguenses. O senhor governa também para vascaínos. Então faltou postura de governador, o cara que governa para todos. O senhor não teve a hombridade de abrir as portas do estádio que o senhor, o seu governo, administra. E o senhor sabe muito bem que a questão do consórcio do Maracanã já venceu e o senhor vem empurrando termos de permissão de uso para a dupla Flamengo e Fluminense. Então a questão da administração, esse atual consórcio já venceu há muito tempo. Então faltou aí a hombridade de sua parte, o posicionamento como governador para todos do povo do Rio de Janeiro. O senhor não teve essa postura. Postagem porca, excluída por todos os vascaínos. O senhor não merece nem sequer, a gente está falando aqui do senhor nesse vídeo, por falta de postura e hombridade.